Oi, tudo bem? Hoje quero falar do segundo volume deste box aqui do Max Gallo sobre a Revolução Francesa. Eu já falei do primeiro volume, O Povo e o Rei, que vai frisar na relação do rei Luís XVI com o povo, 1774-1793. E o segundo volume é este aqui, As Armas Cidadãos, que é um trecho aí da Marselhesa, Les Armes Citoyens, 1793 a 1799, da morte do Luís XVI até o golpe do 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. Aqui nós temos o quadro do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Então nós sabemos que o rei é morto, guilhotinado em 1793, quando o regime que governava a França era a Convenção, dominada aí na época pelo Terror e depois pelo Grande Terror. Robespierre estava à frente nesse período e é redigida também uma nova Constituição para a França. E a monarquia é substituída por uma república. E aqui nós vamos ter todos os desdobramentos desse período. Tudo aquilo, né, que vai acontecer pós-morte do rei Luís XVI. As coisas não melhoraram. Eles ainda neste mesmo ano, em outubro, guilhotinam a Maria Antonieta, a irmã do rei também é guilhotinada, o filho dele, o Delfim, morre na prisão. Tem uma outra mulher também, nobre, que estava com eles nessa prisão do templo, que também é guilhotinada. Só sobra a Madame Royale, a filha, que é a única sobrevivente desse massacre todo, a família real. Então essa convenção, ela vai ser aí um período em que os líderes competiam pelo poder, eles vão começar a brigar entre eles, Marat, Danton, Robespierre, todos aí vão passar por períodos aí de muita turbulência, conflitos, ganância pelo poder, usam o povo, porque eles também querem o poder. Grupos políticos vão se formar durante a Revolução Francesa, durante esse período da Convenção, jacobinos, girondinos, então muitos grupos aí se formando, cada um deles com ideias próprias para os rumos que a República deveria tomar. Liderando os jacobinos nós temos o Robespierre, Maximilien Robespierre. Adotaram uma política de terror para enfrentar os adversários, prendendo pessoas que eram nobres, já era suspeita, né? Prendiam, matavam, pessoas que talvez tivessem apoiado o rei ou discordassem dos decretos desse governo eram mortas. Entravam aí nas prisões, matavam os emigrados. Foi um período assim que o sangue correu pelas ruas de Paris, literalmente. Durante o período então do terror, que vai de 1793 a 1794, milhares de pessoas foram guilhotinadas aí nas praças públicas de Paris, principalmente na hoje chamada Praça da Concórdia. Naquela época era Praça de la Révolution, depois tinha a Praça do Trono Decaído, então muitas vezes a guilhotina mudava de lugar. Maria Antonieta também foi executada, como eu falei, em 1793, em outubro. Robespierre e os jacobinos governaram então como ditadores por meio do Comitê de Salvação Pública. Então aqui eles usavam um exército de mais de 1 milhão de homens para repelir invasores estrangeiros nas guerras revolucionárias francesas. Eu estou vendo filmes também. Eu assisti um filme sobre a fuga do Luís XVI com a família. Eles tentaram fugir aí e foram pegos em Varennes. Então quase que eles conseguiram chegar aí na fronteira, mas falharam nisso, né? Então, para que matar o rei? Eu fico pensando, ele era o símbolo do poder. Já tinham destruído a Bastilha, né? Então, assim, depois que eles estavam no poder, que o rei tinha morrido, que a Maria Antonieta tinha sido guilhotinada, eles começaram a brigar que nem loucos também. Em julho de 1794, o Robespierre é preso, acusado de ser um tirano, um ditador, e no dia seguinte ele foi
executado. O Max Gallo vai falar tudo isso para nós aqui. Vai falar também da morte do Marat por uma camponesa, né, uma criada que veio de longe só para matá-lo. É interessante aqui os entremestres dessa revolução. Depois nós temos o diretório, né, um novo líder vai chegar ao poder com a morte de Robespierre, termina-se o período do terror e o poder vai ser assumido pelo diretório. O diretório, formado aí por 5 chefes, né, 5 pessoas importantes, ele mostra-se incapaz de garantir a estabilidade social. As pessoas não sabiam qual era a melhor forma de administrar o país. E, contudo, um general chamado Napoleão começa a se destacar nas guerras durante esse período do diretório. E ele, então, vai abolir o diretório em 1799 e vai montar um novo governo, dando fim à Revolução Francesa. Período de 10 anos, né, de 1789 a 1799, em que a França foi um verdadeiro caldeirão fervente, né, padres religiosos, a igreja, né, o clero perseguido, massacrado. Temos as 16 carmelitas de Compiègne, que foi uma execução terrível na época de Robespierre. E que essas irmãs, que mal elas fariam, né, para o governo. Então nós temos aí os padres jurões que juravam essa Constituição. E temos os padres que eram fiéis e tinham que fugir, né, fiéis ao Papa. Então todo esse período aí vai mostrar também a perseguição não só à nobreza, mas ao clero. O Napoleão vai dar fim à Revolução Francesa e, em 1804, vai se declarar o primeiro imperador, Imperador Napoleão I. No mesmo ano, com a finalidade de proteger a liberdade individual, os direitos de propriedade, o direito ao trabalho, o direito de opinião, ele também criou o Código Napoleônico. Todos os cidadãos eram iguais perante a lei. É interessante que, lá no início da Revolução Francesa, a Assembleia Legislativa declarou aí no documento dos direitos do homem e do cidadão, que foi aprovado em 1789, a questão básica de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Mas não pensavam nos escravos, né, nas colônias francesas. O Napoleão ele quer que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei. Censurou, por outro lado, livros e jornais franceses para proteger sua imagem, mas permitiu que a polícia violasse correspondências. A liberdade foi substituída então pelo despotismo. É ambíguo você falar em liberdade nesse período, né? Eles usam para estar no poder, para ter relevância. E depois que estão lá, começam a perseguir as pessoas, né? Começam a ser verdadeiros déspotas. Napoleão, então, em 1802, havia ampliado o Império Francês a ponto de incluir as atuais Itália, Alemanha, Suíça e outros países europeus, menos a Inglaterra. Então essa é a história aqui que nós veremos, né, neste livro do Max Gallo, volume 2, que é a continuação então do volume 1, a situação da França, né, situação do povo, do país, pós-morte de Luís XVI. Então o que eu fiz aqui? Eu registrei vários trechos que eu quero assim ler para vocês e comentar rapidamente. O livro é dividido em 10 partes, onde o autor vai trazendo as situações aí da França, principalmente em Paris, a questão aí dessa alternância, né, de pessoas no poder. Então aqui nós temos, já na primeira página, aquele livreiro chamado Rouault, que era um espírito esclarecido. Ele era membro da Guarda Nacional, era jacobino de primeira hora. Então ele vai aparecer muito nesse livro aqui, registrando aquilo que ele vê da Revolução Francesa. Ele é como que um cronista da Revolução. Ele vai mandando cartas para o seu irmão, e é interessante demais essa testemunha de primeira hora. É muito bonito ver isso, né?
que alguém preocupou-se em registrar os acontecimentos históricos. Então, no dia mesmo da morte do Luís XVI, rei da França, que era 21 de janeiro de 1793, ele vai registrar esse episódio. Quero ler para vocês. Eram 10h20. Não tenho forças para contar mais por hoje. Quanto mais um acontecimento trágico é doloroso, mais queremos conhecer suas causas e seus detalhes. Continua então o livreiro. Ouvi isto ontem à noite de um homem que estava a 2 passos do fatal local e que contava o acontecido com lágrimas nos olhos, do local lá do cadafalso onde ia ser guilhotinado Luís XVI. Ele dizia que mais da metade das tropas que enchiam a praça estava comovida, que estremecera de horror ao ver o rei subir os degraus do cadafalso, com as mãos atadas e os cabelos cortados. Eles faziam a toalete no rei, né, nas pessoas que iam ser mortas. Se lhe tivessem dado a liberdade de falar, de se fazer ouvir por aquela multidão, quem sabe o que poderia ter acontecido? Um movimento de generosidade poderia ter tomado a multidão, que poderia ter se apoderado do príncipe, tê-lo arrancado das mãos de seus carrascos e tê-lo carregado do cadafalso ao trono. Talvez houvesse uma batalha na praça, mas nada disso aconteceu. Seu destino era morrer a morte dos culpados, em presença de uma imensa massa de homens que há pouco tempo ainda eram seus súditos. Então o livreiro aqui vai contar que alguém, né, contou para ele o momento da morte. O Luís tentou falar, né, mas não deixaram que ele falasse. Né? Então um momento aí muito forte dentro da Revolução, que é a morte do rei. Depois tem um outro trecho aqui de uma carta em que aparece uma questão importante sobre os acontecimentos pós a morte do rei. Quando Barrère receber a carta escrita em fins de março pelo deputado Jean Bon Saint-André, pastor eleito pelo Lot, que acaba de perceber como representante de diversos departamentos, que todos partilham das ideias desse Jean Bon Saint-André. Então esse cara escreve uma carta onde ele era pastor, onde ele vai falar talvez de ideias que as pessoas tinham sobre a Revolução. Todos estão cansados da Revolução em toda parte. Os ricos a detestam, os pobres não têm pão e são convencidos de que é a nós que devem culpar. Então até os pobres não estão aguentando mais essa revolução. Por mais que façamos todos os esforços para devolver às almas um pouco de força, falamos com cadáveres. Ele era pastor, nesse homem. O pobre não tem pão e os grãos não acabam, mas são escassos. Não acabaram, mas são escassos. É preciso de maneira imperiosa fazer o pobre viver, se quiserdes que ele vos ajude a concluir a revolução. As perturbações da Vendéia, aquela região lá do noroeste da França, né, que se rebelou, e dos departamentos vizinhos são preocupantes. Sem dúvida, mas só são perigosos porque o sagrado entusiasmo pela liberdade está sufocado em todos os corações. Então esse pastor aqui, Jean Bon Saint-André, mostra que no fundo todos estavam cansados dessa revolução, né, que nada daquilo que aconteceu, falando que era para ajudar os pobres, no fundo era a burguesia tentando, né, tomar sempre o poder, tentando aí cada um substituir o outro, né, enriquecer-se sempre mais. A morte de Marat também foi um acontecimento aí muito importante dentro desse processo revolucionário. Então vou ler um trecho aqui do livro que vai mostrar isso. Olha, estava um dia muito calor. Grande dor pela morte de Marat, assassinado a facadas por uma vadia do Calvados desta região. Diz a manchete do Le Père Duchesne.
A vadia não seria apedrejada como ela imaginara. Suportei os gritos de algumas mulheres, diz Charlotte Corday. Charlotte Corday é a mulher que veio dos Calvados para matar o Marat. Ela é conduzida para a prisão da abadia. É interrogada, enquanto as exéquias de Marat são preparadas. O Marat, ele tinha uma doença de pele, então ele ficava dentro de uma banheira. Tanto ele foi representado assim pelo pintor Davi, que era um dos grandes pintores do período, pintava só pessoas nobres. Então ela entra na casa dele e o mata. O corpo do amigo do povo, como era conhecido, Marat, é embalsamado no domingo e na manhã da segunda-feira, 14 e 15 de julho, no caso aqui de 1793, depois exposto com o torso nu num leito alto dentro da igreja dos Cordeliers. Enquanto isso, diante do tribunal revolucionário, Charlotte Corday responde às perguntas de Fouquier-Tinville. Como a senhora pode ter considerado Marat um monstro? Ele que a introduziu em sua casa por um gesto de humanidade. Ela ficou batendo lá na campainha dele muito tempo, até que ele põe para dentro essa mulher. Por que a senhora lhe havia escrito dizendo que estava sendo perseguida? Pouco me importa que ele se mostre humano para comigo, se é um monstro para com os demais, responde Charlotte Corday. Então, essa morte aí abalou o povo, né? As exéquias são marcadas para terça-feira, 16 de julho. Davi, que é o pintor aí, é o mestre de cerimônias. E depois um outro momento aqui do livro que eu quero destacar para vocês, que eu achei muito interessante, é a questão do medo, né, na época aí do terror. Tinha o terror e depois o grande terror. Assim, o medo de tornar-se suspeito atormenta a maior parte dos cidadãos. Todos tentam antecipar-se às suspeitas, mostrando-se mais patriotas do que os membros das seções. Então, você estava ali na sua vida, de repente, alguém poderia... Ah, aquele lá é suspeito. Aquele lá tem um parente nobre, então no outro dia você estava na guilhotina. Os artistas da ópera procuram o comissário de polícia, indignados por ainda existirem em seus arquivos objetos que se referem à realeza e ao regime feudal. Eles queimaram na frente da sala da ópera uma imensa quantidade de papéis, dentre os quais os regulamentos do espetáculo, intitulado Academia Real de Música. Tudo que tinha real, que tinha a ver com a nobreza, poderia, né, causar aí uma suspeita. Depois, a violação na abadia de Saint-Denis, em que eles desenterraram os reis, violaram os túmulos, blasfemaram os reis. Né? Na abadia de Saint-Denis, sob o pretexto de retirar chumbo para os exércitos, aqui é o livreiro Rouault escrevendo: todos os cadáveres das tumbas das igrejas são exumados. Não é exumar de qualquer... Não é exumar, retirar e blasfemar, bater no rosto dos reis antigos, jogaram todos numa vala comum, para que não restasse nada de nobre na França, nem mesmo a poeira daqueles mortos. Em Saint-Denis, uma grande fossa foi cavada, na qual foram tiradas de qualquer jeito todas as ossadas dos reis. É o livreiro Rouault contando. Dos príncipes, das princesas, desde o rei Dagoberto e sua mulher Matilde, que viveram no século VII, até Luís XV e os filhos do conde de Artois. A ata da municipalidade de Saint-Denis o prova, etc. Né? Então esse livreiro fica horrorizado com isso, embora ele seja jacobino. Né? Ele está desalentado e aterrorizado. Depois ele continua: a revolução perturba a paz dos mortos e os persegue até o fundo dos seus túmulos. Ela carrega consigo triste interesse pela destruição absoluta do que existiu de grande na França durante 11 séculos. Todos esses monumentos da grandeza e da vaidade humana foram destruídos, queimados a cal. Que tristes tempos aqueles em que vivos e mortos são igualmente perseguidos devidos a votos e opiniões. Esse período também, né, de destruir os mortos, né, de blasfemar os mortos. Depois, um outro momento aqui é a execução da Maria Antonieta, chamada de loba austríaca, Madame Deficit.
Maria Antonieta ela se transformara numa velha, doente, sujeita a repetidas hemorragias, encerrada na antiga enfermaria da Conciergerie, cujas saídas haviam sido todas obstruídas. Então ela foi acusada, né, de várias coisas. E ela escreve na manhã, 4:30 da manhã, da quarta-feira, 16 de outubro, da que ela ia ser executada, né? Ela escreve para a cunhada Elizabeth, irmã do rei Luís XVI, uma carta. Diz que essa Elizabeth era como quase uma santa. Também foi executada, mas eles não entregaram a carta. Eu vou ler um trecho da carta. Acabo de ser condenada não a uma morte vergonhosa, que cabe somente aos criminosos, mas a me unir a vosso irmão e da mesma forma que ele, inocente. Estou calma como ficamos quando temos a consciência limpa. Sinto um profundo desgosto por abandonar meus pobres filhos. Sabeis que vivi somente por eles. Não a deixem nem trocar. Não a deixem. Ah, tá. Então isso aqui é questão da. É um trechinho só da carta, né? Da morte da Maria Antonieta, né? Aqui diz que o Sansão, que era o carrasco, né, mostrará sua cabeça ensanguentada ao povo ao 12:15 deste 16 de outubro de 1793. O carrasco prendeu suas mãos atrás das costas e cortou seus cabelos. Depois, unidos por uma longa corda, ele a fará subir numa carroça, né, os braços dela unidos. Ela se mantém ereta, com a cabeça um pouco erguida, mechas em desordem escapando de sua touca. Ela se recusa a falar com o sacerdote constitucional, que era sacerdote aí, jurão, né? Ele não era fiel ao Papa, que a acompanha, e não se confessará. A multidão, contida por 30.000 soldados, grita: Viva a República! Abaixo a tirania! Morte austríaca! Ao subir ao cadafalso, num brusco movimento de cabeça, Maria Antonieta derruba sua touca. Então aqui nós temos todas essas descrições, né? Terríveis aí da Revolução Francesa. Mais à frente, nós temos um outro trecho do Rouault, o livreiro, ainda falando dessa degradação das igrejas. Vi passar na rua Delphine os despojos da abadia de Saint-Germain, né, uma outra igreja que eles destruíram. Isso ele está escrevendo aí para o seu irmão, né, uma cerimônia burlesca. 100 patifes marchavam em procissão de carnaval, cobertos com capas, casulas, dalmáticas, estolas. No meio da rua marchavam 2 dúzias de burros, cobertos com capas mortuárias, carregando em cestos os relicários, as cruzes, os cálices, os cibórios de ouro e prata, tudo acompanhado por gestos grotescos, blasfemas, maldições, palavras grosseiras. Então isso aqui também eles depedraram, né, acabaram com a Notre-Dame, aquelas estátuas de reis que tem lá hoje no frontal dos reis de Judá, são todas cópias, né? Eles derrubaram tudo. Vimos o que jamais viríamos sobre a terra, a religião destruída pelo populacho e por seus próprios sacerdotes. Aquela doença se prolongou por 10 anos, por 10 horas, rondando Paris. Comunas, burgos, aldeias e cidades se apressaram a trazer para a convenção os despojos de suas igrejas e tudo foi depositado no Hôtel du Domaine National, na rua Vivienne com a rua de Petit Champ, que ficou abarrotado. Não duvidamos que esta raiva destruidora percorra a França e que não restará uma única igreja em pé se ela durar por mais tempo, né? A Revolução. O próprio Robespierre ficou assustado. Ele fez um relatório contra essa mania que faria da França um povo de loucos, de ateus, um povo ingovernável. Que singular nação, cai em todos os extremos. Adorava seus reis, matou o último. Curvava-se com prazer sob o jugo do catolicismo, acaba de derrubá-lo de alto a baixo. Ela não conhece mais medidas, qual será o fim disso tudo? Só poderá ser muito miserável. Adeus, meu caro amigo, fecho meus olhos para não ver mais. Então, se o próprio Rouault estava, né, horrorizado com isso, né? Depois, um outro momento, a época em que grandes nomes do diretório, da convenção eram guilhotinados, né?
Então, olha, o Danton, o Camille Desmoulins e outros também caíram nas garras da Revolução. A ferocidade entre os patriotas está mais encarniçada do que nunca, ainda o livreiro Rouault. Danton e Camille Desmoulins propõem hoje comitês de clemência ao invés dos comitês revolucionários. Vamos acalmar um pouco, gente, né? Estamos matando muita gente. Mas aqueles que dominam o Comitê de Salvação Pública e a Convenção Nacional não lhes dão ouvidos. O cheiro de sangue que eles espalham os anima. Eles chamam Danton e Camille Desmoulins de contra-revolucionários. Vejo os dois apenas recuperando o bom senso, mas o Comitê de Salvação Pública ainda não se cansou de destruir. Dos 12 membros que o compõem, 8 são tão exaltados em suas ideias revolucionárias que a razão e a humanidade não conseguem se fazer ouvir em seus ouvidos ou corações. Então, o livreiro está vendo, né? Robespierre e os outros eram terríveis, queriam sangue mesmo, né? Os 4 homens honestos lá presentes, Carnot, Lindet, Preyer e Jean Bon Saint-André, daquela outra carta que eu li, né? Não se ocupam do tribunal revolucionário. Cada um tem seu gabinete, sua tarefa à parte, e raramente conferenciam com Robespierre, Collot d'Herbois, Villas-Varenne, Couthon, Saint-Just, Barrère. Então, aqueles que eram bons ali, né, que eram mais lúcidos, clementes, nem conseguiam chegar perto dos outros terríveis, né, do Robespierre e Companhia Limitada. Então, assim, estava dividido nessa convenção nacional. Os sucessos de nossos exércitos enchem o coração destes e os encorajam à destruição dos cidadãos. Eles atribuem esse sucesso às medidas de hegemonia e crueldade que exercem. Então, começam a se matar, né? Aqui, olha. O momento em que Danton vai para a Place de la Révolution, relata uma testemunha. Danton foi o primeiro a subir na primeira das 3 carroças que conduziriam o bando, aqueles sendo levados para a morte, né? A Praça Luís XV, chamada de Place de la Révolution. Ele foi obrigado a esperar que as 3 carroças estivessem cheias para todos marcharem juntos ao suplício. O embarque durou mais de 1 hora porque Camille Desmoulins se debateu bastante. Ele não queria deixar que atassem suas mãos, cortassem seus cabelos. Os policiais foram obrigados, disse, a ajudar o carrasco para vencer a resistência de Camille. Enquanto isso, Danton ria na carroça. O que me desaponta, dizia ele ao povo que ladeava os veículos perto da grade do pátio do Palais, é morrer 6 semanas antes de Robespierre. Camille finalmente chegou à carroça. Sua camisa estava em farrapos e ele todo ofegante, furioso, maldizendo Robespierre e o Comitê de Salvação Pública, e o infame tribunal às ordens daqueles monstros. Depois Camille chorou, murmurando o nome de sua mulher Lucille e do filho deles, Horace. Fabre d'Eglantine se queixava de terem roubado de sua casa um manuscrito que seria plagiado, pois seus versos eram belos. Esse também iria morrer, né? Versos, exclamou Danton. Em menos de 8 dias terás composto milhares. Danton, cuja enorme cabeça redonda olhava fixamente para a multidão, ouviu uma mulher gritar, como ele é feio! Não precisa censurar-me por isso agora, não o serei por um bom tempo, responde ele. Ele de fato tinha a cabeça parecida com a de um leão, da mesma forma que Robespierre tem uma cabeça de gato ou tigre. Então isso aqui, essa testemunha falando, né? Depois nós temos aí a morte, né, desses caras. Olha, o Danton. A cabeça de Danton foi mostrada ao povo. Ele era de fato o principal acusado naquele processo. Fabre d'Eglantine foi apenas um quebra-luz colocado na frente dos cidadãos para mascarar a eliminação dos indulgentes, dos defensores de outra política e transformá-los em corrompidos, bandidos e conspiradores que agiam pela família Orleans. Ao ver a cabeça ensanguentada de Danton, o povo gritou, Viva a República! As sobrancelhas daquela cabeça se moviam com força. Que horrorizado com isso. Os olhos estavam vivos e cheios de luz, enquanto o carrasco a passeava ao redor do cadafalso. Ele ainda parecia ver e respirar, ouvir os gritos da multidão, tanto o corpo que acabava de perder era robusto e vigoroso. Que horror, né? Então, a convenção se matando. E depois
a morte do Robespierre. Então Robespierre também começa a passar por momentos aí de perseguições, ele que perseguiu e matou tanta gente, né? Aqui o livreiro Rouault falando pra gente, né? Robespierre voltou da procissão, é uma festa aí do Ser Supremo, da mesma forma que foi para ela, coberto dos aplausos das pessoas de seu partido e execrações secretas das que têm horror ao sangue humano, que ele derrama com mais abundância que nunca depois da lei de 22 Prairial, é o nome desses meses aí, né? O Tribunal Revolucionário agora despacha condenados à morte em 6 ou 7 carroças por vez. Aqui então está falando aí que o Robespierre já era odiado por muitos, né? E esse terror, olha, mudaram o cenário dos massacres. É na barreira do trono, o trono caído, que eles são mortos aos 60 ou 80 por vez. Foram construídos corredores subterrâneos para receber o sangue que infectava a vizinhança no calor deste verão. O povo começou a reclamar, né, do fedor do sangue. Vimos perecer nessas últimas semanas o que restava de maior e mais ilustre na França, e também o que havia de mais rico. Para chegar ao local desse suplício, os condenados precisam atravessar a parte mais populosa e movimentada da cidade. Dava umas 2 horas, né, de carroça. Quase não há dia em que os que vêm e vão não reconheçam entre as inúmeras vítimas alguém, um amigo, um parente. Aí tem mais um trecho, vou pular. O vício dominante de Robespierre não é a crueldade. Seu gênio fraco é a ambição. O público que lhe atribui proeminência em ferocidade. O público se engana. A mania de Robespierre é acreditar-se capaz de estabelecer e guiar sozinho a República. Ele não pode ter rivais nesta difícil função. Gente, esse livro aqui é bom demais. Então ele vai, né, o Robespierre cair, e é interessante o momento, né, da morte dele. Aqui temos mais pessoas, né, que nem falo que é espirrando para dentro do saco, né? A cabeça para dentro do saco, né? A convenção, ocupada demais consigo mesma, não pensou em despachar prontamente um adiamento para os condenados da manhã de 9 Termidor. Que é aqui que parece que, se eu não me engano, que está o Robespierre, né? Aqui, é isso mesmo, né? No manhã do 9 Termidor. Cada uma daquelas. Aqui é o momento da morte, que as carroças estão levando o Robespierre e as outras pessoas. Cada uma daquelas carroças levava na frente uma grande bandeira tricolor, agitada por um carrasco durante o trajeto. Era uma testemunha contando isso. Era um dia de festa, todas as pessoas chiques estavam às janelas para vê-los passar. Aplaudiam, batendo palmas. Apenas o Robespierre mais velho demonstrava coragem. Eram 2 irmãos, o Robespierre, Maximilien e um outro. Indo assim para a morte e indignação ao ouvir as exclamações de alegria. Ele que tinha matado tanta gente, né, mandado matar. Ele tinha a cabeça enrolada num pano, seus olhos de porcelana normalmente apagados, estavam muito vivos e animados nesses últimos momentos. Que ele tinha tomado um tiro na mandíbula, estava toda estraçalhada, gente. Os outros condenados não se mexiam, pareciam vencidos pela vergonha e pela dor. Estavam quase todos cobertos de sangue e lama. Henriot tinha um olho para fora da cabeça. Ai! Poderiam ser considerados uma tropa de bandidos presos num bosque depois de um violento combate. Nossa Senhora! Aqui, olha. Quando o incorruptível, o Robespierre, vai para o cadafalso. O carrasco, depois de prendê-lo, a prancha e antes de fazer a lâmina cair, arrancou brutalmente seus curativos e o aparato que segurava a mandíbula despedaçada de Maximilien. Ele soltou um rugido parecido ao de um tigre, moribundo, que foi ouvido até as extremidades da praça. Ai. Então essa morte de Robespierre vai ser assim a derrocada mesmo da Revolução Francesa, né? Mais um trecho aqui do Rouault. Oh, como as paixões individuais são terríveis e vergonhosas numa revolução. Depois eles vão para o diretório e já começa a degringolar a revolução.
Elas enviam ao cadafalso os homens mais enérgicos, mais capazes de conduzir a seu fim esta mesma revolução. Esses homens apaixonados e delirantes matam uns aos outros pela mão do carrasco, se enfraquecem sua própria causa e desonram esta impressionante e sublime aventura da história humana. O que dirão os povos, o que pensarão os reis ao receber essas terríveis notícias, ao ler as loucas e sangrentas páginas de nossa revolução? Os amigos da liberdade, os filhos da pátria choram e, no entanto, não perdem as esperanças do sucesso das questões públicas. Então é isso, eu vou acabar lendo o livro aqui inteiro para vocês. Aí nós temos, como eu falei, o surgimento, né, de Napoleão. Ele vai se destacar aí e vai enfrentar esse pessoal do diretório e vai, como eu falei, né, se firmar como o primeiro imperador francês. Então nós temos um trecho aqui falando de Napoleão, olha. Esse gênio destruidor, perverso, atroz, mau, fecundo em recursos, irritando-se com os obstáculos, medindo a vida por nada e a ambição por tudo, querendo ser o Senhor e decidido a perecer ou a tornar-se ele, não tendo freio para nada, apreciando os vícios e as virtudes, apenas como meios e tendo uma indiferença profunda por um e outro, é o símbolo do homem de Estado. Então ele vai se tornar aí, né, o primeiro imperador francês, vai acabar com a Revolução Francesa. Então é isso, né? Eu exagerei um pouco nas leituras, mas só para ver como que esses livros são gostosos. Eu, assim, me apaixonei, né? É uma análise brilhante da Revolução. Max Gallo mostra, então, a desintegração do poder e o surgimento de um mundo novo que sonha com a paz. Depois de tantas guerras, de rios de sangue, aqui nós temos um romance da história francesa, né? Aqui, olha, o sangue real derramado torna impossível qualquer tipo de conciliação. A República precisa vencer ou morrer. A Convenção conclama a nação às armas, cidadãos. O perigo está então em toda parte, nas fronteiras como dentro do país. Por quase nada as pessoas se tornam suspeitas de traição e são levadas à guilhotina. De tanto jorrar sangue, o sangue se torna um rio que carrega todos em seu furor. Até que chega Napoleão, né, e começa um novo período. Se vocês gostam de história, de Revolução Francesa, leiam esses livros maravilhosos. Um abraço e até mais.